alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse domingão, dia 25 de junho de 2023, estamos chegando aqui com as notícias do Vasco, que joga amanhã às 9 horas da noite contra o Cuiabá, no estádio Luso-Brasileiro. A gente vai trazer todos esses detalhes, preparamos um boletim AV muito recheado, com muita informação, para trazer entretenimento a você vascaíno. E mais do que entretenimento, informação, para que você se mantenha informado. Se muita gente não dá tanta atenção ao Vasco, aqui não. O Vasco é a nossa prioridade. Estamos aqui em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, e especialmente do Boletim AV. O Boletim AV tem a Mais Ágil como parceira, que consegue antecipar aquele dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Faz uma pesquisa aí, vê se o dinheiro está depositado. Se estiver depositado, você entra em contato com esse telefone que está aí na tela e a Mais Ágil antecipa esse dinheiro para você em menos de 24 horas. Tá na sua conta. E aí é uma maravilha, porque você pode fazer o que você quiser. Vem aí o Dia dos Pais, comprar um presente pro seu papai. Papai merece, né? Ser pai é uma tarefa árdua, prazerosa, mas muito árdua. Você pode dar de entrada numa viagem, pode dar de entrada num carro, faça o que você quiser. O mais importante é que a Mais Ágil tem expertise para isso e consegue fazer isso para você em menos de 24 horas. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. Pedindo a você que dê aquele like, dá um like. Aquele like, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreva e também acione o sininho das notificações toda vez que a gente subir um vídeo ou fizer uma live, você vai ser avisado pelo YouTube. Seja membro também do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena para você participar dos grupos de Telegram e também de WhatsApp. Além dos eventos, final do ano, 16 de dezembro, evento gigante do canal Atenção Vascaínos para os membros do canal, para você participar da nossa confraternização de final do ano. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Bem que o departamento jurídico do Vasco tentou, viu? Eles fizeram um esforço, comandado pela doutora Gisele Cabreira, que funciona na SAF. A doutora Gisele Cabreira é uma das diretoras da SAF na área jurídica que funciona. Mas tá difícil dobrar o Ministério Público. Só para fazer uma recapitulação, foram duas as punições. Na sexta-feira, logo cedo, o STJD, que agora está com essa prerrogativa de preventivamente, por conta de distúrbios como aqueles que aconteceram nos jogos do Vasco e também do Santos, fechar o estádio para acesso de torcedores por 30 dias até o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o órgão máximo da Justiça Desportiva na CBF. Até lá, 30 dias com portões fechados. No entanto, o Ministério Público do Rio de Janeiro também conseguiu uma liminar através de um juiz, dando ao Vasco da Gama a certeza de que, em São Januário, enquanto não tiver condição, nem com portão fechado. Então, São Januário não poderia, de maneira nenhuma, receber jogos. Com torcida, sem torcida, ok, já definido pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Mas o MP quer estádio de São Januário em condição para receber público, para receber eventos. O Vasco recorreu da decisão, mas não conseguiu reverter. Primeiro tentou, junto ao STJD, uma liminar. Não foi concedido. O recurso foi dito não ao Vasco da Gama. E no caso do Ministério Público, também o Vasco não conseguiu. Mas vai continuar tentando. O clube adotou todas as medidas exigidas pela lei e nos últimos meses vem tentando inúmeros contatos com o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça também para implantar projetos para aprimorar a segurança em São Januário. O Vasco considera que a violência nos estádios é um problema que extrapola a competência somente do clube e que sem o suporte dos órgãos públicos vai ser difícil mitigar aí os 100%, diminuir os 100% das ocorrências como aquelas que aconteceram na última quinta-feira. O Vasco vai continuar tentando esse acordo
vai colocar todos esses detalhes da necessidade de ter os órgãos públicos ao lado para diminuir essas incidências e vai colocar isso às claras no decorrer do processo. Admite-se, sim, que foi muito feio o que aconteceu na última quinta-feira em São Januário, mas é recorrente. Em 2017, teve aquela situação do jogo Vasco da Gama e Flamengo. Há uma expectativa nessa semana, e aí quem vai ter que trabalhar é o Dr. Marcelo Jucá, que é o craque da área jurídica desportiva do Vasco da Gama, para que o julgamento do STJD possa ser atenuado na questão da punição. Que punição vai ter, não há dúvida nenhuma. O mínimo que normalmente se pune um clube é de 2 a 3 jogos. 3 é mais certo em casos como esses. O máximo de 6 jogos, podendo chegar a 8, mas 6 é a média do julgamento do tribunal. Se a gente for colocar no papel, o Vasco já vai estar com o Cuiabá fora, sem o estádio por conta do MP, mas sem torcida por conta do STJD. Vai jogar na semana que vem contra o Botafogo no Engenhão. Provavelmente não vai conseguir, se o julgamento for essa semana, condição de já ter a torcida. Dificilmente, até porque os ingressos são vendidos antecipadamente. É bom lembrar que a punição envolve também a torcida do Vasco como visitante. O Vasco também não pode ter torcedores nos estádios visitantes. Seria o segundo jogo. O terceiro jogo é contra o Cruzeiro, que seria aí o mínimo. A tentativa é fazer com que o Vasco seja julgado e que se tenha 3 jogos de suspensão, pelo menos a implicação de poder jogar com torcida ou pelo menos em um estádio com condição de substituir São Januário. E se puder a torcida, o Vasco vai usar, provavelmente, um dos argumentos que tem sido usado por muitos clubes. Quem sabe, ter mulheres e crianças nos estádios. Só que eu conversei com alguns advogados da área desportiva que me disseram que no início o STJD até dava ok. Caso do Curitiba, como foi também no campo da Ilha do Retiro do Sport, só que ultimamente muitos clubes têm feito esses pedidos, substituir, ao invés de não ter torcida feminina e infantil. E o STJD está vetando absolutamente tudo. Portanto, é uma briga muito grande. Se o Vasco tomar os 6 jogos de suspensão, não podendo jogar em São Januário com torcida e fora também não tendo, o Vasco da Gama ficará Cuiabá, ficará Botafogo, ficará Cruzeiro. Depois o Vasco da Gama vai até Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro. Depois recebe o Atlético do Paraná no 5º jogo. Aí estaria completando os 30 dias, mas com o julgamento antes, se tomar 6 jogos, até o jogo do Corinthians. Na semana seguinte, no dia 29, o Vasco não terá a presença dos seus torcedores nos estádios. Bom, essa é uma questão que o Vasco vai brigar durante a semana. Esperar o julgamento do STJD e também ver a questão do Ministério Público, porque não adianta nada. O STJD libera, dá uma punição de 3 a 6 jogos. Se o Ministério Público não liberar São Januário, não tem como. A justiça desportiva não transpõe a justiça comum. Por isso, a briga é em 2 frentes. Enquanto isso, o Vasco precisava escolher um campo, até para próximas partidas. Precisa ter um campo, que não pode ser São Januário e sem torcida, por conta de todas aquelas situações lamentáveis do jogo Vasco da Gama e Goiás na última quinta-feira. Paulo Brax entrou em contato com Mário André Mazzuco, diretor esportivo do Botafogo, solicitando o campo do Engenhão. Era difícil, era muito em cima, foi uma surpresa a decisão do MP. O Vasco se programava para jogar segunda-feira em São Januário sem torcida. Teve que fazer um corre danado para conseguir um estádio. O Botafogo está com toda a sua delegação em São Paulo por conta do jogo com o Palmeiras. Então era difícil, era muito complicado. Além disso, investimento no gramado novo, no estádio, sempre tem aquela ciumeira para liberar o estádio. Apesar que eu mesmo conversei com o Mário André Mazzuco, ele me disse, a ideia é sempre poder ser solícito, ainda mais com o Vasco da Gama, que é um clube co-irmão. Mazzuco trabalhou no Vasco também, enfim, há uma relação boa entre os clubes, mas o Botafogo não deu. Uma outra opção seria Volta Redonda. Volta Redonda
é uma situação que o Vasco não queria muito por conta da logística, porque tem que viajar, tem que ficar em Volta Redonda, é hotel, enfim, tem toda uma modificação de logística. Para a CBF seria o melhor local. Por quê? Porque a CBF já manda jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Recentemente fez um jogo Fluminense e Atlético Mineiro em Volta Redonda. É um estádio mais preparado para receber, por exemplo, o VAR, para receber a televisão com a transmissão. Então, houve ali uma briga, o Vasco tentando mostrar à CBF que logisticamente não seria legal e seria muito apressado. E pintou o campo da Portuguesa, da Ilha do Governador, que para o Vasco seria perfeito. Gramado até melhor do que o estádio de Volta Redonda, que está com um gramado bem prejudicado, mas, além disso, a proximidade, a logística, a relação próxima dos clubes, são clubes de colônia portuguesa. Seria muito mais tranquilo. São Januário é muito próximo do campo da Portuguesa na Ilha do Governador. Pois bem, passou-se a noite de ontem, a madrugada, e hoje pela manhã o clube anunciou. O jogo vai ser no campo da Portuguesa, no estádio Luso Brasileiro, na rua Haroldo Lobo 400, na Ilha do Amor, a Ilha do Governador. Estádio que tem hoje capacidade para 6.437 assentos, mas não vai ter público e que vai sofrer uma reforma porque recebeu da prefeitura da Arena do Futuro, que foi usada na Olimpíada, todas as cadeiras que vão ser colocadas num novo projeto que vai crescer o estádio da Portuguesa para 16 a 18 mil lugares, o que vai tornar o campo da Portuguesa o quarto maior estádio do Rio de Janeiro, apenas atrás de Maracanã, São Januário e Engenhão. E nós fomos ouvir o presidente da Portuguesa, que faz um belíssimo trabalho, Marcelo Barros, que fala sobre o jogo, esse acordo, sobre o campo, que é uma preocupação, o estádio, e também coloca até uma possibilidade de uma parceria no futuro. Quem sabe? Reforma em São Januário, estádio Luso Brasileiro, a nova Arena Luso Brasileiro pronta para 18 mil lugares, o Vasco jogar ali. Vamos ouvir Marcelo Barros, presidente da Portuguesa. Fala, Flávio Dias, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Prazer em falar com você, um amigo já de longa data. Então, Flávio, é um prazer receber o Vasco no nosso estádio, né? Nosso estádio hoje está totalmente reformulado, né? Os vestiários, gramado, parte de iluminação, enfim. E todo pronto para atender um jogo da grandeza do Vasco da Gama, né? Eu fico muito feliz de estar podendo atender o Vasco e a gente aqui em breve, né, no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com o nosso estádio, novo estádio Luso Brasileiro, né? A gente teve a doação das arquibancadas da prefeitura, né, do estádio da Arena do Futuro, e vamos colocar o nosso estádio de 6 mil lugares para 18 mil, né? Então vai ser uma praça onde vai poder atender o Rio de Janeiro, né? Vai ser mais uma praça e a gente está muito confiante que a gente possa, no ano do nosso centenário, ano que vem, estar com o nosso estádio pronto, podendo comemorar nosso centenário e poder também atender o Rio de Janeiro nas competições nacionais. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e quem sabe aí mais pra frente, quando o Vasco fizer a sua obra, que a gente possa aqui atender o Vasco, que seja a casa do Vasco da Gama nas suas competições. Com certeza será um prazer, tá bom? Um abraço grande, fica com Deus. Tudo bem, local resolvido, mas e o time, hein? Com que time o Vasco vai jogar? O que é certo é que vai ser comandado pelo mais jovem treinador a comandar o Vasco no século, com 30 anos de idade, natural de Campinas, William Batista, com estágios em vários clubes do Brasil e da Europa. É um dos mais respeitados treinadores das categorias de base do país. Ele fez um grande trabalho no América Mineiro, ficou um grande período, um dos treinadores mais longevos no cargo. Foi levado por Paulo Brax para o América Mineiro e foi trazido para o Vasco pelas mãos do diretor executivo. No Vasco da Gama, ele tem os seguintes números, e acho importante que o torcedor conheça o William Batista. Ele foi campeão da Copa Xerém, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Na Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, apesar da eliminação
nos pênaltis e no Campeonato Carioca. 14 jogos, 11 vitórias e 3 empates. Chegou em novembro de 2022 do Vasco, saiu da Copinha, como eu disse, nos pênaltis, mas não perdeu nenhum jogo, foi campeão da Copa Xerém e no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, conquistou a competição com 2 rodadas de antecipação. Quer dizer, não perdeu ainda como treinador do Vasco da Gama. Olha, há 3 meses atrás, nós fizemos, eu e João Faísca, uma live com o William Batista. E foi um papo bem bacana. E eu pensei um trecho que ele deixa um recado ao torcedor do Vasco da sua filosofia e daquilo. Porque eu já conversei com pessoas hoje que conviveram esses últimos dias com o William Batista e me disseram, o astral é diferente. É claro que o Barbieri era uma grande figura para todos, mas estava pesado. O William Batista é um cara leve, é um cara para cima, é um cara elétrico, é um cara que bota todo mundo para correr. Inclusive, você vai ouvir aí uma frase emblemática dele, uma das frases mais emblemáticas de tudo aquilo que ele fala, da questão de não ser nada proibido no futebol. Só uma coisa que ele proíbe no futebol. Vamos ouvir então esse trecho da live que nós fizemos há 3 meses com o William Batista, que vai ser o técnico do Vasco amanhã diante do Cuiabá. O Vasco é o time que tem uma torcida, né? A maioria é o inverso, né? O time que tem um clube, o Vasco para mim é o inverso. Então, eu acho que se eu deixar um recado assim, com toda a história de tanto sucesso lá atrás e depois de tanta resiliência nos últimos anos, que continuem vibrando na arquibancada, que continuem festejando, que quando sai o gol façam a festa jogando tudo pra cima, que é bonito pra caramba aquilo, né? E que tenha tudo aquilo de força que tem dentro de cada vascaíno. Eu acho que tem muita força para continuar empurrando, incentivando, porque eu tenho certeza que toda vez que o torcedor vibra e canta na arquibancada, joga aquela energia para dentro do campo, e isso tenho certeza que faz diferença para as pessoas. Se a gente pode ter um compromisso é que a gente vai tentar lutar, batalhar para que o vascaíno que está dentro da casa tenha orgulho de ser Vasco, como sempre teve, né? E que no momento que estiver assistindo o jogo, que assista o jogo em pé, que o nosso time transmita alguma emoção para ele. Esse é o nosso desejo. A gente vai trabalhar para isso, viu, Flávio? Todos nós do Vasco, quando eu falo instituição, né? Então, é isso que eu espero, que tenha uma grande alegria e que consiga desfrutar e que essa paixão, ela perpetue para sempre, de pai para filho, de filho para neto, para bisneto, e que assim seja, né? Porque é bonito de ver a festa. Ô William, e só para encerrar da minha parte aqui, tem uma frase tua que você fala dos teus comandados que eu achei sensacional. Nada é proibido, só parar de correr é proibido. E essa arquibancada, William, ela remete muito a isso, entendeu? A torcida do Vasco sabe e entende quem está lá dentro. Então, da minha parte aqui, cara, uma delícia, um prazer mesmo estar conversando sobre bola com um cara tão preparado, um cara jovem que eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco está batendo lá em cima, e não fala só de bola, fala de vida, que eu acho que isso é muito importante. O Abel falou na coletiva de ontem, 30 caras, o Abel ainda brincou, um casado, um divorciado, um viúvo, um gosta da igreja, um gosta da noite, um gosta... E você saber interpretar tudo isso, e passando informação e cuidando do campo e bola, são profissionais muito preparados. Então, obrigado, William, pela participação aí no programa. Eu falo, pode tudo, só não pode parar de correr, e se parar de correr vai ter problema comigo. Eu falo isso pros caras. Fã dele, porque o acompanha, porque vê vídeos, porque sabe da história dele, do histórico dele de jogo. Jean Faísca, que também, nosso comentarista, é um estudioso no futebol, fez questão de nos mandar um vídeo para falar quem é esse William Batista, quem é esse treinador que vai assumir o Vasco amanhã interinamente diante do Cuiabá. Hein, Jean? Salve, galera ligada nesse Boletim AV. Amanhã à noite, o Vasco enfrenta a equipe do Cuiabá e será dirigida pelo William Batista, um treinador do Sub-20 do Vasco, que vem invicto desde que chegou à equipe. Um treinador com ideias novas, um treinador jovem, apenas 30 anos, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui no canal, e eu, à época, fiquei bastante impressionado com o conhecimento e com toda a bagagem que o William demonstrou. Deixando claro que ele tem como referência ser protagonista do jogo. O jogo de posição que o Barbieri tentou implementar no Vasco, que às vezes a gente reclamava aqui que era uma equipe muito espaçada,
O modelo do jogo de posição nada tem a ver com isso. E na entrevista que o Willian dá pra gente, ele deixa claro que quem acha que o jogo de posição deixa a equipe engessada não sabe e não conhece nada de jogo de posição. O Willian também deixa claro que ele gosta que os atletas desfrutem do jogo. Ele tentou ser atleta profissional, jogar futebol. Com 19 anos, lá em Portugal, ele viu que na Europa se jogava algo diferente que se jogava no Brasil. Lá na Europa, os treinadores de base gostavam de fazer das suas equipes protagonistas, ter um perde-pressiona muito forte, para sempre ter a bola e a partir da bola criar mecanismos para chegar ao gol do adversário. E principalmente encorajar os seus atletas, dar a tranquilidade necessária para que pudessem, dentro do jogo, fazer aquilo que o treinador pede e treinava. E olha que o momento do Vasco é esse. O Vasco que está com uma equipe muito jovem, quem sabe amanhã à noite, e eu dou total apoio aí para um ataque formado por Peck, Ryan e Eric Marcos, precise sim, além de não ter a pressão da arquibancada que esses jogadores poderiam sentir. Eu, particularmente, acho que é sempre bom jogar em São Januário, a nossa torcida sempre fez a diferença. Mas para esse momento especificamente, talvez um treinador que possa encorajar esses jogadores e criar mecanismos para que o Vasco seja protagonista, porque o Vasco precisa desses 3 pontos. Ele que tem como referência, por exemplo, a seleção da Holanda de 74 e 78. Ele falou para nós aqui na live o quanto admira o trabalho do Cruyff, o trabalho do Guardiola, que são aí essas referências, principalmente o Guardiola no jogo de posição. Então é torcer para que no jogo de amanhã o Willian Batista, já mesmo nesse curto período de treinamento, já possa com as suas ideias fazer uma equipe do Vasco mais compacta, uma equipe que pressione mais a equipe do Cuiabá e que possa sair vitoriosa. E o Willian falou agora há pouco na Vasco TV, e a gente vai trazer um trecho da fala dele, de como foi recebido e da expectativa para o jogo de amanhã. Fala, Willian! Eu fui bem recebido, pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses 3 dias, estou bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e no final do jogo sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que o nosso torcedor merece. Sobre o time, ele bota um time ofensivo, é a sua filosofia, sua maneira de jogar. Gosta muito do esquema 4-3-3, com jogadores partindo para dentro. Tem a volta do volante Jair, que cumpriu suspensão automática contra o Goiás. A princípio colocará Alex Teixeira como meia e 3 atacantes, Peck e Eric Marcos nas pontas e Ryan por dentro. Miranda vai ser mantido na zaga porque Robson não agrada definitivamente. O time mais provável do Vasco para amanhã: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck, Ryan e Eric Marcos, 9 da noite, a bola rolando. O Cuiabá é o nosso adversário e tem um técnico que foi até especulado no início do ano, antes da chegada do Barbieri, para o Vasco. Antônio Oliveira, o português, que ano passado esteve lá, fez um bom trabalho, saiu e agora está de volta. O Cuiabá, que faz uma campanha irregular, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, então é mais um confronto direto. É o 16º colocado, 12 pontos, tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fez 9 gols e 15 sofreu. E é uma equipe que tem uma característica, porque, por exemplo, perdeu para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, nesse meio de semana, mas foi muito elogiado. Mas dentro de casa, o Cuiabá não consegue vencer. É o 2º pior mandante. Não consegue vencer. O Vasco é disparado pior, mas é o 2º pior mandante. No entanto, como visitante, é o 2º melhor. Olha o perigo que o Vasco vai ter amanhã. E o Antônio Oliveira falou sobre isso, logo depois do jogo do Botafogo, sobre essa circunstância interessante. Ele até brinca de que a CBF deveria deixar o Cuiabá jogar tudo fora de casa. Olha só o que disse o técnico português da equipe mato-grossense. Temos que ir à CBF para jogar os jogos todos fora, não? Não, é assim, acho que é um momento que se está a viver, mas que se vai ultrapassar. Portanto, eu agora, honestamente, eu não me recordo, mas o ano passado fizemos uma excelente campanha dentro de casa. Portanto,
Só me recordo de jogos como, por exemplo, como o Goiás, salvo erro, que acabámos por perder, e há um outro qualquer, também já não me recordo, porque de resto fizemos uma campanha de qualidade dentro de casa, portanto. Vai apitar o jogo amanhã. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, é o árbitro da partida. Bom, sobre os jogadores, o atacante Serginho e o zagueiro Maicon, que ainda não foram anunciados e que já são jogadores do Vasco, já estão inclusive treinando, fazendo atividades do campo, se adaptando ao grupo. Eles devem ser apresentados provavelmente essa semana. Sobre Gary Medel, a informação é a seguinte: falta assinar documento, falta, enfim, ter o ok, o aval. O Vasco trata a situação ainda como não fechada, ainda como em discussão. O empresário que faz o negócio, o André Cury, me confirmou no dia de ontem que os papos estão bem adiantados, mas enquanto não botar o preto no branco, a coisa não está oficializada. Mas Medel é o volante que o Vasco da Gama quer. Até porque a situação de Fernando, que eu venho falando aqui durante toda a semana. Aviso a vocês, quando a gente tem a informação, a gente dá. Se ela é ruim, me desculpe. Fernando era uma situação mais complicada porque o jogador ainda tem 1 ano de contrato com o Sevilha. Olha, o Sevilha não quer liberar o jogador foi campeão da Copa da Europa agora há pouco, então é um jogador de muito prestígio, que tem muita fama na Europa, jogou no City, jogou no Futebol Clube do Porto, conversou sim com o Paulo Brax, gostou da ideia, mas o Vasco teria que discutir com o Sevilha. É uma situação complicada, como eu disse aqui, a multa é de 3 milhões de euros aproximadamente, e o Vasco não está afim de pagar esse valor por um jogador de 35 anos de idade. Sevilha e Vasco não estão se entendendo, e no caso o Fernando teria que tentar também sair, mas também ele fica na dúvida se quer ou não quer. Então a situação é muito complicada. Da mesma forma como o Lianco. Aliás, sobre o Fernando, ele vai se apresentar. Informação que eu dei ontem e ratifico hoje. No dia 7, a equipe de Sevilha. O Lianco, a situação é a mesma. O jogador quer vir para o Vasco, quer jogar no Vasco. O pai do atleta também tem interesse. No entanto, o Southampton só vende o jogador. Tem que ter aí uma conversa, de repente, do empresário, do pai, do próprio jogador com o Southampton, porque o Vasco deixa bastante claro, olha, o Southampton só quer vender. Vai ser difícil vender, porque quem vai dar 4, 5 milhões por um jogador que não jogou tanto nessa temporada, apesar de ter 26 anos de idade? Então tem que ter uma briga do outro lado também. Nesse momento, o Vasco também não vai gastar esse valor, 4, 5 milhões, para contratar Lianco. Fez uma proposta de empréstimo, pagando 1 milhão de euros durante 1 ano, valendo como entrada, enfim, mas a coisa não andou, o Southampton negou, e é difícil que a situação de Lianco seja concretizada. E aí acaba, o Vasco não quer? Não. O Vasco vai continuar tentando e vai buscar outros jogadores. As oportunidades pintam. Tá aí. O Fernando era um primeiro indício. Não aconteceu? Veio o Gary Medel. Vamos esperar o bicho que vai dar. Sobre Paulo Vitor. Semana derradeira para o Paulo Vitor. Como eu já afirmei aqui, dificilmente Paulo Vitor vai ficar. Inclusive, Matheus Juliano está até treinando no profissional, lateral da base. O Riquelme está treinando também. A tendência é que o Vasco até aproveite os dois, ou então, se pintar uma oportunidade, traga um lateral esquerdo. O problema do Inter é que o Internacional de Porto Alegre quer vender o jogador, quer grana. E o Vasco não vai dar grana pelo Paulo Vitor. Bom, falei. E a situação do treinador, Flávio? A situação do treinador está sendo estudada. E em breve a gente vai ter novidade mais tratada a 7 chaves. O que eu posso garantir ao torcedor do Vasco, mais uma vez, tenho trazido essa informação a semana toda. O Vasco não vai trazer um treinador estrangeiro. Não vai trazer um treinador estrangeiro. Está se comentando muito o nome do Ramon Dias e não há nenhuma possibilidade do Ramon Dias ser treinador do Vasco. Pelo menos dentro do futebol do Vasco não se comenta esse nome. A tendência é de um treinador brasileiro que conheça o futebol brasileiro. Trazer um estrangeiro agora é uma grande incógnita, porque teria que conhecer o elenco, entender como é que está a situação do Vasco, a situação do futebol brasileiro, enfim, tem que ser alguém prático, para nesses 6 meses fazer um grande trabalho e quem sabe amarrar para o ano que vem. Nessa linha, 2 nomes que eu estou falando desde o início, desde a derrota para o Goiás. Rogério Ceni, que é o favorito, e Roger Machado. São os 2 treinadores que já se comentaram internamente, sendo que o Rogério Ceni está mais à frente da possibilidade.
é algo tratado a 7 chaves. Tô correndo atrás, tô brigando aqui, domingo estamos aqui tentando descobrir, mas o que eu posso dizer ao torcedor, treinador estrangeiro não vai ser o treinador do Vasco nesse momento no Campeonato Brasileiro. E para encerrar esse boletim AV, Manu Capasso, olha, uma boa notícia, viu? O Capasso, ele, semana que vem, ele já está com a preparação física, vai voltar aos treinamentos e vai estar provavelmente liberado para o jogo do Botafogo. Recuperação rápida, ele se machucou no jogo com o Inter, mas o Grêmio tem muita raça, tá com muita vontade, não quer dar brecha. E Manu Capasso está recuperado. O trabalho da fisioterapia, departamento médico do Vasco, se é algo que funciona, é o departamento médico. O DESP do Vasco é muito bom e o Manu Capasso já está em condição. Quanto a Barros, volante, daqui a 30 dias aproximadamente já estará em campo treinando e jogando, mas ainda se recupera da lesão no joelho e o Barros vai ficar um bom tempo parado. E para encerrar esse boletim AV, estou trazendo uma informação aqui que recebi internamente e o canal Atenção Vascaínos está aberto para esclarecimentos. Mas a informação que eu tive interna é a seguinte: a escolha de William Batista, que foi dedo de Paulo Brax, trouxe-o para o Vasco e quer que o William Batista seja o treinador no jogo de amanhã, desagradou Emílio Faro. Emílio Faro não teria gostado dessa atitude e, a princípio, Emílio Faro pode estar saindo do Vasco. Não ficou feliz, gostaria de ser o treinador, é o treinador da casa, é o permanente, porque, por exemplo, com a saída de Gustavo Araújo, preparador físico da comissão técnica de Maurício Barbieri, Fábio Eiras, que chegou essa semana, que era o preparador físico do Zé Ricardo ano passado, e agora foi contratado para o lugar do Daniel Félix na função de coordenador de performance e também como preparador físico da casa, vai assumir. E o Emílio Faro não teria gostado, teria argumentado isso e isso desagradou. Não se surpreendam. Ou ele pedir demissão, ou o Vasco até não gostar da atitude e também demitir. Mas a tendência é que Emílio Faro não permaneça no Vasco da Gama. A gente está aberto aqui para qualquer esclarecimento do próprio Emílio, do próprio Vasco, mas a informação é assim. A gente tem a informação, como é que demos esse final de semana, e ontem o Johannes Spor acabou trazendo a versão dele, mas a gente mantém. A informação que a gente tem é que foi discutido sim a questão de desligamento de outros profissionais do futebol. E no caso do Emílio Faro, a informação que a gente tem é essa: Emílio Faro dificilmente vai permanecer no Vasco da Gama para a temporada de 2023. Grandes abraços aqui especiais para Andréa Zubelli, esposa do querido Sérgio Zubelli lá na Noruega. Um grande beijo, Andréa. Mandei um abraço para você ontem. Deixa eu mandar um grande abraço ao Almir, taxista, que estava com meu amigo Lédio Carmona. O Lédio me mandou aí um WhatsApp. O Almir estava sempre acompanhando. Atenção Vascaíno, grande abraço, Almir, que Deus acompanhe, muito obrigado. Meu amigo Lédio também, um grande abraço, fique bem. Grande abraço ao Wilson Colares, grande parceiro, grande membro do canal há muito tempo. Grande abraço ao professor Robilu, mandou um vídeo ontem, pé da vida com todo mundo. Robilu, grande abraço, calma, Robilu. Um abraço ao João Batista. João, rapaz, eu não sei o que o YouTube fez contigo, mas tu tá de volta. Grande João Batista, lá de Nova Iguaçu. Um abração, meu parceiro. E quero mandar um beijo muito especial ao meu irmão, meu querido Adriano Barbosa, da Dicas de Mendonça, que ontem vai entrar conosco também nas jornadas, vai estar amanhã na transmissão de Vasco da Gama e Cuiabá. E ontem me mandou uma mensagem: pô, Flávio, me deu uma mensagem pra você que eu tava preocupado. Como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Pô, cara, não é todo dia que a gente recebe esse tipo de carinho das pessoas, né? A gente que leva tanta pancada, a gente lê tanta mensagem de pessoas que têm ódio, que fomentam na gente, que xingam a gente, enfim, que nunca trocaram uma ideia com a gente. É isso, cara, conhecer as pessoas pra gente poder conhecer e trocar uma ideia e entender. E o Adriano é assim, grande Adriano, muito obrigado, Adriano. Preciso do seu carinho, preciso da sua amizade, seu apoio, seu suporte. Você que é um cara espetacular, figura humana, você e sua esposa Helena, um grande beijo pra vocês dois aí em Mendonça. Tamo indo aí, hein? A gente vai a Mendonça aí em breve, com o maior prazer. Bom, amanhã tem Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos, bem de manhã cedo, e tem jogo à noite. A partir de 20 horas e 15 minutos estarei no Estádio Luso Brasileiro, se me deixarem entrar, né? Ver esse negócio de credenciamento aí, tudo muito em cima, mas estarei lá com certeza, qualquer lugar, mesmo que seja em cima da marquise, eu vou trazer a informação para você, para Vasco da Gama e Cuiabá. A partir de 9 horas a bola rola. Rafa Ribeiro, Jean Faísca, Emerson Rocha, time completo para trazer as emoções desse jogo, que é um jogo, como todos do Vasco agora, decisivos. O Vasco precisa vencer o jogo, tem que vencer.
Não dá pra ficar aí esse tempo todo 6 derrotas seguidas. É realmente vergonhoso. Tá na hora de quebrar isso. Jogo duro contra o time do Deivinho, que vai jogar amanhã, contra o time do coração dele, que é o Vasco da Gama. Grande abraço a todos. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos e o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos AV+, e o AVpedia, que o nosso Sérgio Kinde todo dia posta lá um vídeo, toda semana tá postando um vídeo. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Grande abraço a todos, um ótimo domingo. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!